Amém, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Eu quero cumprimentar a amada igreja nesta noite, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Estamos felizes nesta noite, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede, de estar em sua casa, juntos adorando este Deus maravilhoso. Quero dar bem-vinda a todos meus amados irmãos, pastor Irã ali da congregação do Jaçanaú, pastor Zezinho ali do Luzardo Viana, Deus abençoe, presbítero Ednardo ali do centro, juntamente com o diácono Orlando, todos meus amados irmãos, você que nos visita nesta noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda no nome do Senhor Jesus, os nossos queridos pastores, anciãos que aqui estão, presbítero Salviano, o pastor Manel Dionísio, o evangelista Miguel, são os colunas desta igreja que juntamente conosco há um bom tempo tem sustentado esta obra. Que Deus possa abençoar, meus amados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus pela vida do pastor Eduardo, que está na frente desse trabalho, deste culto. Que o Senhor possa abençoar todos os meus amados nesta noite, você possa levar a sua bênção, a sua vitória nesta noite, em nome de Jesus. Se fosse para terminar, concluir aqui o culto, eu já ia para casa com a minha bênção, com a minha vitória, com a alegria no meu coração, pelo que o Senhor tem feito, está fazendo e irá fazer, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero compartilhar com você nesta noite uma palavra da parte de Deus. Há muito tempo eu venho pregando sermões temático aqui na igreja, mas hoje eu quero fazer uma leitura e eu quero fazer uma narração bíblica para nós. Uma narração, ela é acompanhada. Você vai abrir a sua Bíblia e vai deixar ela aberta e nós vamos narrando aqui um texto e vamos tirando exemplos, ilustrações, a palavra de Deus ao nosso coração. Se você não sabe pregar, você pode aprender narrando um texto. Você vai ler o texto. E o que é que aquele texto está querendo dizer? O que é que Deus está falando ali? O que é que tem a ver comigo aquilo ali? Qual é exatamente o contexto daquilo ali? O que o Senhor quer falar comigo? Então, a narrativa bíblica, ela é muito boa para iniciantes, para os pregadores, para aqueles que evangelizam, que pregam a palavra do Senhor, para que ele possa ir narrando o texto e automaticamente a palavra do Senhor vai falando aos nossos corações e nós vamos aprendendo, tirando lições preciosas daquele texto e vai alimentando a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Para isso, abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo de número 10. Alguns estudiosos citam este livro como a autoria do apóstolo Paulo, mas eu tenho algumas dúvidas e talvez não concorde com isso, porque em todas as cartas paulinas, e ele escreveu a 7 igrejas, escreveu 10 cartas para as igrejas, e escreveu 3 cartas pastorais. Então, dessas 13 cartas de Paulo, todas elas, ele inicia dizendo: eu, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. E nessa aqui, não começa assim. E a gente vê aqui, neste livro de Hebreus, muitas citações do Antigo Testamento, e o texto o livro já está dizendo, foi escrito para os hebreus cristãos. E ele faz aqui um paralelo, uma comparação, porque o judeu conhecia tudo de lei, tudo de sacrifício, tudo do Antigo Testamento, eles conheciam. Então o autor do Hebreu, ele quis trazer essa história, essa tipologia do Antigo Testamento para o Novo, e ele falou numa nova aliança para o judeu. Então essa leitura, essa carta, ela foi mais destinada aos judeus daquela época, que serve também para nós o ensinamento, o conteúdo que existe neste livro para a nossa edificação espiritual também. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Capítulo 10, nós vamos para o versículo 19. A partir daí deste versículo, existe uma exortação do autor para que nós possamos permanecer firmes, para nós perseverarmos
em meio às lutas, em meio aos problemas, em meio às dificuldades da vida, seja elas financeiras, seja elas de relacionamento, seja elas de enfermidade, seja qual for a luta, o problema que nós estivermos enfrentando, o autor dos Hebreus, a partir do capítulo 10, do versículo 19, ele vai nos dar uma palavra de perseverança. Ele vai nos exortar para que nós possamos perseverar, continuar onde nós estamos, não voltar, não recuar, mas prosseguir, porque o nosso alvo é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Versículo 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo. Entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. O que é que isso quer dizer? Ele já estava fazendo aqui uma figura do tabernáculo, onde as pessoas iam levar os seus sacrifícios, as suas ofertas para cultuar a Deus, e lá tinha o pátio onde ficavam as dispensas para os animais, o pátio onde tinha o local do sacrifício, a bacia de bronze, e aí ia entrando, tinha um lugar, o átrio das mulheres, o átrio dos homens, tinha um lugar santo, mas lá no final tinha um lugar chamado Santo dos Santos, e ninguém podia entrar naquele local, somente o sumo sacerdote entrava, e ele entrava uma vez no ano para oferecer sacrifício ali no Santo dos Santos. Era um lugar que estava dizendo Santo do Santo, ali era a presença de Deus. Naquele local Santo do Santo estava a arca com alguns utensílios, a lei de Moisés estava lá, a vara de Arão estava lá, estava tudo lá, a arca estava ali também do concerto, da aliança. Então, quando ele diz esse texto aqui, o versículo 19, que nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O sacerdote entrava só uma vez lá para sacrificar. Agora, na nova aliança, você vem para a igreja, você vem para o templo, você vem para adorar o Senhor, você vem para cultuar o Senhor. Aqui, na antiga aliança, nós levávamos sacrifícios para cultuar Deus. Agora nós vem para a igreja e aí nós adoramos o nosso Deus. Quando vamos para a igreja, nós vamos adorar. Adorar quer dizer prestar culto, render-se, entregar, ofertar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando fala de ofertar, não é somente a questão financeira, não. A oferta é a nossa própria vida, é o nosso louvor, é a nossa adoração. Vamos para a casa do Senhor, nós devemos ir com alegria, nós devemos ir com júbilo. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista se expressava e dizia: alegrei-me quando disseram vamos para a casa do Senhor. Em outro texto ele diz que ia com a multidão em procissão, pulando, salmodiando, se alegrando, porque ele ia para a casa do Senhor, ele ia adorar o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Em tempo de pandemia, em tempo de doença, em tempo de enfermidade, onde as pessoas querem ficar em casa, se isolarem, se trancarem, não, o Senhor nos chama para cultuar, para adorar o nome no lugar santo dos santos, na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele nos chama para cultuar com ousadia. Ele está dizendo com ousadia. Versículo 20. Ele está dizendo aqui que nós devemos entrar na presença de Deus. O lugar santo dos santos era onde estava a presença de Deus, a arca da aliança. E agora Jesus Cristo, ele está agora neste lugar para receber a nossa presença. A presença dele está aqui no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. É notório e perceptível quando nos reunimos na presença do nosso Deus. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Para entrar no Santo dos Santos tinha uma longa, um véu. O sacerdote entrava e nas suas vestes tinha as campainha, tinha uma aqui levada, não sei cadê. Aí quando ele entrava, ficava batendo
as campainhas uma na outra ficavam fazendo zoada. Por quê? Porque se parar de fazer zoada, ele morreu. Ele entrou em uma situação que não agradou a Deus. Ele entrou em pecado na presença de Deus. E ele foi fulminado. Além das campainhas, ele também era amarrado em uma corda. E quando ele entrava, que as pessoas não ouviam mais ele tocando as campainhas, o silêncio total, ninguém podia entrar para pegar o corpo. Tinha que puxar o corpo, porque ninguém podia entrar. Olha, meu irmão, o que é a presença do Santo dos Santos? Aí nós vamos para a igreja de qualquer jeito, vamos quando quer, do jeito que quer. Quando o Senhor nos chama para a sua presença, para cultuar o seu nome, Ele está dizendo agora, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Que novo e vivo caminho é esse? Jesus Cristo. Ele é o novo e vivo caminho. Ele nos resgatou, Ele nos comprou. Seu sangue, não precisa mais nós sacrificarmos animal. O único sacrifício agora é entrar na sua presença pelo novo e vivo caminho, Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 21. Eu vou ver se dá para mim pelo menos até o 39, que é o último desse capítulo aqui. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. O que é a casa de Deus? É o templo. Aqui é a casa de Deus. E tendo um grande sacerdote na casa de Deus. Que sacerdote é esse? Jesus Cristo. O ofício do sacerdote é ele receber do povo e entregar para Deus. O ofício do profeta é ele receber de Deus e entregar para o povo. Por isso que o ofício do profeta é mais espinhoso. Por isso que se acabou os profetas. Ninguém quer profetizar mais. Ninguém quer mais ser usado por Deus, porque tem medo de não poder dar certo. Tem medo de que a pessoa não receba. Tem medo de que aconteça alguma coisa. O profeta que é profeta de Deus, ele não teme a morte. Assim como Elias, assim como Isaías, assim como Jeremias. Ele recebe de Deus e diz: assim diz o Senhor. Que ouça ou que deixe de ouvir, que creia ou que deixe de acreditar. Louvado seja o nome do Senhor. O homem e a mulher de Deus, o profeta de Deus, ele profetiza no nome do Senhor. Agora o sacerdote, ele recebe do povo e entrega para Deus. Ou seja, você vem para a igreja e diz aleluia, glória a Deus, glorifica, adora, canta, louva, ora, chora, agradece, dá testemunho, oferta. Aí o sumo sacerdote, Jesus Cristo de Nazaré, ele está aqui, recebe tudo isso e diz: está aqui, papai, é para o Senhor. A tua igreja te adora, a tua igreja te louva, a tua igreja te exalta. Para ti, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Louvado seja o nome do Senhor. Consciência limpa, coração limpo, verdadeiro coração. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja, mas não vêm com o coração verdadeiro para buscar Deus. Vem baseado em outras coisas, vem para buscar outras coisas. Ela não vem com o coração verdadeiro para adorar o Senhor. Talvez ela venha vazio e precisa até de Deus. Precisa que o coração seja cheio das coisas espirituais, porque o coração dela vem cheio de muitas outras coisas que ela colocou na sua vida durante o dia. E ela vem com o coração cheio, e é que ela não se esvazia para poder encher da presença de Deus a sua vida e sair daqui cheio. Muitas pessoas vêm vazio, volta vazio novamente, não recebe, porque o seu coração não está aberto para a palavra do Senhor. Ela vem para buscar outra coisa, ou para fazer outra coisa, menos permitir a presença de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele está dizendo que nós possamos ir com o coração verdadeiro, querido.
você não vai enganar Deus. Você pode enganar o pastor, você pode enganar o seu líder, mas o seu coração, quem conhece a Deus, sabe a motivação que você está aqui nessa noite, sabe a motivação que você vem para a casa do Senhor. Deus conhece o teu coração. Aleluia. Versículo 23. Consciência limpa, irmão. A pior coisa na vida de um cristão, ele está com a consciência pesada, acusando ele. Vai para a igreja não, bicho, tu fez isso. Vai para a igreja fazer o que hoje, bicho? Vai para a igreja não. Está aí cheio de doença para todo lado. Vai para a igreja não. Tu vai se contaminar, tu vai morrer. Vai para a igreja não. A mente cheia de coisa perturbada. Nós temos que ter a consciência que a mente do Senhor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Uma consciência limpa, sem ser acusadora. Sabe por quê, querido? Porque a Bíblia Sagrada diz que se nós pecarmos, Deus é fiel para conosco em poder nos perdoar. O sangue do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não importa o tamanho, o sangue de Jesus Cristo purifica e nós entramos na sua presença com a nossa mente limpa. Versículo 23. Guardemos firmes a confissão da nossa esperança. Queridos, hoje 80% dos cristãos estão desesperançosos. Não tem esperança. Agora me pergunte por quê, pastor? Porque a esperança dele está aqui nessa terra. Ele espera que o governo ajeite tudo. Ele espera que as coisas se organizem aqui na terra para ele. Ele espera um bom emprego. Ele espera um bom carro. Ele espera tudo nessa terra. É pecado? É ruim? É não. É bênção de Deus. Mas a nossa esperança maior é aquela que está acima de tudo, de toda circunstância, todo principado. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa esperança é maior, querido, e nós devemos exercer esta esperança. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Esperança. Guardemos firme, pois fiel aquele que fez a promessa. Viu aí? A irmã testemunhou agora. 8 anos Deus prometeu, é tu, mulher, eu vou te dar. E ela aguentou, segurou, passou 8 anos, está aí testemunhando. Quantas promessas de Deus, quantas bênçãos, quantas são as promessas da divina mão. Todo dia o Senhor cumpre a sua palavra para conosco. A Bíblia diz que Ele não é o homem nem filho do homem para que minta. Se Ele cumprir, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho promessa da minha juventude ainda, e o Senhor vai cumprir, está cumprindo agora na minha vida. E nós devemos aguardar o momento certo de Deus, a hora do Senhor. Portanto, querido, o texto está dizendo aqui: guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Quem foi que te prometeu? Foi o pastor Iranildo? Vixe, não espere não. Quem foi que prometeu? Foi o pastor? Foi o presbítero? Foi o irmão? Foi o prefeito? Foi o governador? Quem foi que te prometeu? Quem me prometeu vida eterna foi o Senhor Jesus Cristo, com a sua morte na cruz do Calvário. Ele disse: eu não te deixarei, eu não te desampararei. Eu me aposto desta palavra. E se passar pelas águas, meu filho, você não vai morrer afogado. Se você passar pelo fogo, meu filho, ele não vai te queimar, nem um fio do teu cabelo, porque eu prometo e eu velo pela minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 24. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quando ele diz consideremos, ele está dizendo honre um ao outro. Vamos honrar um ao outro, para que o amor de Deus cresça maior. As
pessoas não estão mais honrando os outros, não estão considerando os outros, não estão estimulando os outros no amor, nas boas obras. Eles estimulam para fazer o mal, eles estimulam para poder derrubar o outro, eles estimulam para poder pisar em cima do outro. Mas o texto está dizendo: estimulemos-nos, honremos-nos uns aos outros, para que possamos viver em amor, em boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, a fé, ela é o fim, o fundamento das coisas que se esperam e provas que não se não vê. O justo vai viver pela fé, ele vai dizer aqui, mas as obras também acompanham. Existem muitas pessoas que dizem que têm fé, mas não têm boas obras. As suas obras são más diante de Deus, as suas obras não condizem com a vida cristã. Querido, nós temos que seguir em amor. A igreja é conhecida pelo amor, a igreja é conhecida pelas suas obras, a igreja é conhecida pela fé inabalável e constante na pessoa bendita de Jesus Cristo. Versículo 25. Isso aqui é o que eu queria. Não devemos deixar de nos congregar. Congregar. O que é congregar? É estar junto. Congregação vem de congregar. Não existe congregação se ninguém congregar. Congregar é uma assembleia. A eclésia, a igreja, chamados para uma reunião, chamados para fora, para se reunir. Eclésia, congregação. Não existe a vida cristã isolada. Eu sou crente em casa, eu oro em casa, eu assisto no YouTube, eu me ajoelho em casa, eu oro, eu canto em casa. Você não é congregação. Congregação é quando nós nos congregamos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu digo, se a irmã Eliane não tivesse vindo para aquele culto, ela não tinha recebido a sua bênção. Aqueles que não vieram hoje, não puderam receber a bênção que Deus tem aqui para derramar aqui hoje. O testemunho da irmã edificou alguns. Talvez alguém até recebesse sua bênção também, mas ele ficou em casa, preferiu ficar em casa, não veio para a igreja. A congregação nos chama para nos congregar na presença de Deus e Deus derramar de suas bênçãos. Existe a bênção individual e existe a bênção coletiva. Quando Deus derrama sobre o seu povo, louvado seja o nome do Senhor. E se você não está na congregação, você não recebe a bênção. Ele está dizendo, não devemos deixar de nos congregar. É uma ordem. Nós temos que nos congregar. E em tempo de pandemia, isolamento social, em que as pessoas estão com medo, estão tremendo de medo por tantas coisas, por tantas situações, o Senhor nos afirma com fé, com perseverança, está dizendo, continue, não pare, se congregue, tenha fé, tenha esperança. Não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Sabe qual é a maior igreja hoje? Não é a Assembleia de Deus. A maior igreja hoje não é a Universal do Bispo Macedo, que está em quase todos os países. A maior igreja hoje não é a Mundial do Poder de Deus. A maior igreja hoje é dos desviados e daqueles que ficam em casa. É a maior. Afastaram-se do Senhor. Não congregam-se mais. Alguma situação aconteceu na vida dele e ele abandonou a igreja. Uma pinguinha, uma desavença, uma discórdia, aconteceu alguma coisa e ele abandonou a igreja. Nunca mais eu vou para a igreja, por questões pessoais, negou a fé, perdeu a esperança. E ele está dizendo, não deve deixar de congregar-nos, como é costume de alguns, mas ele disse, mais admoestimo-nos uns aos outros. Admoestar é ensinar, é doutrinar, é trazer o conhecimento. Eu posso ensinar o pastor Irã, ele pode me ensinar. Eu posso ensinar um rapaz, ele pode me ensinar. Não existe isso, o ensinamento Deus dá a cada um. E nós podemos aprender um com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Essa admoestação é também uma exortação, dizendo, meu irmão foi para a igreja, meu irmão estou no culto.
culto, eu não vi você no culto. Nós devemos estimular um ao outro e saber o que está acontecendo, por que ele não está se congregando. Se estiver enfermo, vamos orar por ele. Qual é a situação, qual é o problema, por que não está vindo? Temos uns aos outros. Eles tanto mais quando vejo que vai se aproximando aquele dia. Querido, nós estamos entrando em um funil. A cada dia está apertando mais o negócio. Por quê? Porque no final disso aqui, as trombetas vão tocar. E você vai ouvir a voz do Senhor: vinde bendito de meu Pai, possui o céu por herança, que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. É o momento do arrebatamento da igreja, é o momento de estarmos na presença do Senhor. Quanto mais se apertar nessa terra, mais a nossa esperança deve aumentar de ir para o céu. Aleluia. Versículo 6. Aqui dá para se entender. Eu vou ler o versículo 6. Se voluntariamente continuarmos no pecado, olha aí. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado. Ele trouxe aqui uma figura do Antigo Testamento. Quanto mais o cara pecava, ele podia oferecer sacrifício. Ele podia pecar todo dia oferecer um sacrifício. Porque aquele animal, quando o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça, ele estava transferindo o pecado daquele transgressor para o mal. E aí ele era sacrificado e automaticamente o pecado daquela pessoa era também sacrificado. Acabava. Pode ir pecar de novo, traz outro carneiro, mata de novo. E ele está dizendo aqui: se nós pecarmos, continuarmos no pecado voluntariamente, o castigo aqui do pecado é o pecado voluntário. O que é isso? Às vezes nós pecamos, ao Espírito Santo, pum, sinal vermelho, passei, você já dá uma passo atrás. Mas quando isso acontece, você vai mais só uma vezinha, acontece de novo, você vai mais só uma vezinha, você está pecando deliberadamente e voluntário. O Espírito Santo ele já vai se afastando de você. Aí o perigo mora aí, que nós passamos cá e dizer que não é pecado. Não é errado não. Ele já não mais diz pecado, ele já diz que não é errado. O erro é diferente do pecar. O pecar é armastia na teologia. O que é armastia? Errar o alvo. Eu estou indo aqui e quando eu chego em determinado ponto, eu não vou mais em direção ao ventilador, vou em direção à caixa. Eu errei o meu alvo. Eu saí do meu alvo, do meu objetivo. Então eu automaticamente eu pequei. Eu me afastei do princípio. Eu me afastei do que era para ser. E ele está dizendo: se voluntariamente, o pecado voluntário não tem perdão. O pecado voluntário é transgressão diante de Deus. Se você continuar pecando, você pode se deparar com ruim na sua vida. Por isso que o Senhor diz: arrependa-te. Quando ela escreve para as cartas às igrejas da Ásia Menor e Apocalipse: tenho porém contra ti, arrepende-te, volta a praticar as primeiras obras, senão eu venho e tirarei de ti o castiçal. Uma ação que traz uma reação. E ele está dizendo exatamente isso. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Você conhece e sabe que é errado. Versículo 27. Mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Deus, ele não quer ninguém ir para o inferno. Deus, ele quer salvar toda a humanidade. Fato é que ele enviou Jesus.
para salvar toda a humanidade. Ele não quer, mas o cara vai voluntariamente. E se ele vai, é aplacado a justiça de Deus. Nós pregamos muito sobre o amor de Deus, sobre o amor de Jesus Cristo. Nós falamos que Ele é amoroso, que Ele é bondoso, mas nós esquecemos da justiça de Deus. Ele é amor, mas também é justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Ele julga com equidade, com justiça. Ele vai julgar. É exatamente as nossas ações, as nossas palavras. É exatamente isso quando Ele diz: não é eu que vou julgar, é a palavra que vai julgar. Aí ele diz aqui no versículo 28: todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia. Ai, Deus é amor, Deus é misericordioso. Morria sem misericórdia na lei de Moisés. E agora a graça de Deus. Paulo escreve aos Romanos, diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele diz: mas por causa dessa superabundância da graça, eu vou continuar pecando, porque a graça é maior do que o pecado? Eles de maneira nenhuma. Nós não podemos fazer isso, porque estaremos colocando a graça do Senhor de graça. E ele está dizendo: todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Quais eram as mortes dos castigos principais da lei de Moisés? Apedrejamento. Fato é que ainda no Novo Testamento, alguns judeus usaram isso, que o adultério era uma prática que a lei de Moisés falava que deveria ser apedrejado, não aceitava. E aquela mulher que foi pega no ato de adultério, ela ia ser apedrejada. Só que Jesus colocou ali a sua justiça. Quem não tem pecado aí, atira a primeira pedra. Aí começou a sair de um por um, do menor ao maior, a Bíblia diz, né? A justiça de Deus vai para cair dali. Aí a mulher se levanta: Jesus, cadê meus acusadores, mulher? O Senhor sai tudinho. Ele disse: vai e não peques mais. Ou seja, não continue nessa prática, porque isso aí, isso aí é que vai te prejudicar. Vai e não peques mais. Então, querido, o versículo 29 diz exatamente isso. Com 2 ou 3 testemunhos, a pessoa era apedrejada, sofria. Ele está falando aqui a diferença da antiga aliança para a nova aliança. A nova aliança agora em Cristo Jesus. Ao versículo 29 diz: de quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Esse pisar o Filho de Deus aqui, irmãos, vituperar o nome de Jesus, dá escândalo. Quando acontece um escândalo, nós estamos pisando o nome de Deus. Olha o crente, diz que é crente. Vixe, como isso é perigoso. Nós não podemos manchar, pisar o sangue de Jesus Cristo com os nossos atos. A pessoa não se desvia, ela está propenso a isso, pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios: aquele que bebe indignamente, ou seja, aquela pessoa que não é digno, ele está vituperiando, ele está manchando, ele está pisando o sangue do Senhor Jesus Cristo. É interessante que tem outro texto aqui, eu vou ler mais na frente, que é em 2 Pedro, mas eu vou deixar aqui mais para frente um pouquinho. Esse texto aqui diz exatamente isso. O versículo 30: pois conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez diz: o Senhor julgará o seu povo. Todos nós vamos passar pelo julgamento de Deus. Tudo que nós está
horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meu Deus do céu, meu Deus. Caia na mão do seu pai, caia na mão da mãe, caia na mão do seu inimigo aqui na terra. Mas horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca devemos aplaicar ou receber a ira de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez situações que estejam acontecendo neste mundo tão destruidor que está por aí, tanta miserabilidade, tanta desgraça, tanta calamidade, tanta pestilência, não seja um pouco da mão do Senhor, explicando que Ele ainda é Deus. Aí ele diz no versículo 32: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Nós já passamos muitas lutas, irmãos. Já enfrentei muitos combates nesses 17, 18 anos de igreja, muitas afrontas, muitas coisas ruins, mas eu estou de pé porque eu olho para o meu Senhor. Eu me espelho no que Paulo diz, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Quem é o autor da minha fé? É Jesus. A minha fé está em Jesus, não está em homem, não está em ninguém. A minha fé está em Jesus. E ele diz exatamente isso: lembrai-vos quantas provas o Senhor já te livrou. Assim como o profeta diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se você ficar só pensando nessa peste, nessa pandemia, nessa desgraça, de tudo que acontece aí, de tudo que passa na televisão, de tudo que você vê, você não vai ter esperança, você vai perder a esperança. O profeta está dizendo aqui, eu quero trazer em minha memória aquilo que me dá esperança. É na palavra de Deus que nós encontramos esperança. O salmista diz no Salmo 40, eu esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem vai ouvir o seu clamor é Deus. E ele disse, ele me pegou, me tirou de um charco horrível de lodo. Ele estava lá na lama, ele estava lá no... Ele disse, ele me pegou, ele me tirou e me transportou para uma rocha. Rocha fala de firmeza, rocha fala de uma pedra, fala de segurança. Nós estamos alicerçados na rocha que é Cristo, a pedra da esquina, a pedra angular que os edificadores rejeitaram. Quero trazer a memória, lembrai-vos. Ele está dizendo, coloque a sua memória. Aí ele vai trazer aqui algumas situações dos irmãos passados. Ele vai dizer no versículo 32, 3: às vezes fostes expostos como em espetáculo. O que é espetáculo? É como se fosse um circo, e as pessoas sorrindo do teu sofrimento, as pessoas dando gargalhada com o teu sofrimento, se viram de escárnio, se viram de espetáculo, não estão olhando para a tua dor, não estão olhando para a tua angústia, eles querem ver você sofrer mesmo. E ele vai trazer à memória os nossos irmãos que estavam ali na arena e eram jogados dentro daqueles leões, daquelas feras, daqueles leopardos, e eles eram destraçalhados, eles eram mortos, eles eram queimados, e a multidão aplaudia, batiam palma pelo sacrifício, pelo escárnio dos nossos irmãos. Ele está dizendo, traz à memória, se lembra o que os teus irmãos passaram, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando eles tombavam no chão, eles subiam para a glória, o seu espírito estava com Deus. Estevão, jovem Estevão, o diácono Estevão, cheio do Espírito Santo, quando ele disse que estava vendo a glória de Deus, Jesus Cristo à direita de Deus, pegaram pedra e apedrejaram ele, e quando ele caiu, ele foi vendo a presença do Senhor e subiu para a glória. Louvado seja o nome do Senhor. E disse, às vezes foste exposto como um espetáculo,
tanto de opróbrio, escárnio, quanto de tribulações. Às vezes vos tornaste co-participante com os que desse modo foram também tratados. Se essa geração de hoje for tratada como foi a geração da igreja primitiva, não vai se salvar ninguém. Por isso que Jesus diz que nós devemos orar para que o dia se abrevie. Porque quando ele voltar, ele não vai encontrar fé. As pessoas não têm mais fé, não acreditam mais, perdeu a esperança, sucumbido pela luta, pelo problema, pelas tribulações da vida. Não tem mais vontade de ir para a igreja, de cultuar o Senhor, prefere ficar em casa, vai para o esfriamento, e aí ele começa a definhar. Isso é perigoso, queridos. Há uma caminhada, uma trajetória para frente, mas há também um regresso para trás. A pessoa começa a definhar, pouco mais não é mais pecado ir para a igreja, pouco mais não ora mais, pouco mais não lê mais a Bíblia, pouco mais não busca mais ao Senhor, começa a ver coisas diferentes, se afasta, se desvia e cai na miséria. Louvado seja o nome do Senhor. Obreiros, homens e mulheres de Deus, definhando, desistindo, parando, voltando atrás. Aí o 34 diz: não somente vos compadeceste dos que estavam nas prisões, mas também com gozo. O que é gozo? Alegria. Com gozo, com alegria, aceitastes o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Os caras iam e entravam na casa deles, tiravam os bens dele. Não era somente preso, eles tiravam os seus bens. É isso que o comunismo faz. Ele se aposta do seu bem. Já não é mais seu, é deles agora. É eles quem mandam. E era isso que estava acontecendo em Roma. Ele está falando aqui para os judeus, para os cristãos judeus, que eles entravam nas casas, tiravam os seus bens, levavam, e muitos outros eram presos. Será que nós estamos sofrendo desse tanto? Qual é o grau do nosso sofrimento hoje? Nosso maior sofrimento hoje não é físico, é psicológico. A igreja está sofrendo psicologicamente. Satanás está na mente, destruindo as pessoas. E muitos jovens, e muitos adolescentes, na mente, confundindo, deixando sem esperança, sem perspectiva de vida. Hoje mesmo o irmão que trabalha no CAPS disse: rapaz, o que tem de gente dada entrada no CAPS, criança entrando no CAPS, sofrendo na mente, psicologicamente. A nossa batalha é aqui, travada aqui. Nós temos que vencer aqui antes de ir para o coração, porque quando vai para o coração, aí você materializa com a boca. Mente, coração, boca. A Bíblia diz: a boca fala o que o coração está cheio. Você só vai falar aquilo que está no seu coração, que você permitiu passar pela mente. Vai para a mente, coloca no coração, aí você materializa com a boca e com as ações. Você vai fazer aquilo que está na sua mente, aquilo que está no seu coração. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos andar em espírito e não cumpriremos as concupiscências da carne, porque a carne ela luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E dizem certas pessoas, um provérbio que diz que o que você alimenta mais é o que vai sobressair. Dentro de nós existe um lobo, e este lobo, ele for alimentado, ele vai sobressair. Nossa carne. Para finalizar, o horário que está indo, nós vamos terminar. O 34, o 35 agora.
estava com a mensagem aqui. Ainda ia pregar, a mensagem estava aqui. Mas não vai dar tempo não. São 5 pontos que ele vai falar sobre o congregar. Eu ia falar aqui por que devemos congregar. São 5 pontos, mas não vai dar tempo. Então eu vou ficar aqui só na Bíblia dele. 35, né? Portanto, não lanceis fora a vossa. Tem gente que não confia mais. Tem pessoas que confiam desconfiando. Tem pessoas que acreditam desacreditando. E ele está dizendo aqui: portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Nós só pensamos na recompensa terrena, irmão. Meu irmão, vamos fazer assim, o que é que eu vou ganhar com isso? Rapaz, você pode fazer assim, eu ganho o quê? As pessoas estão atrás de recompensa aqui na terra, mas a nossa recompensa é maior no céu. A nossa recompensa está lá. Aí ele diz assim, 36: necessitais de perseverança, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Como é que eu posso fazer para alcançar a promessa? Perseverando e fazendo a vontade de Deus. Só isso. Como é que eu faço para chegar no céu? Como é que eu faço para ser recompensado? Perseverando e fazendo a vontade de Deus. Você pode até fazer a vontade de Deus, mas se não perseverar, não vai conseguir. Você pode até perseverar sem fazer a vontade de Deus, mas os dois têm que estar atrelados. Ele está dizendo aqui, perseverando, louvado seja o nome do Senhor, para fazer a vontade de Deus, para alcançar a promessa. Versículo 37: pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir virá e não... mais que dure, por mais que passe o tempo, ele vai vir. Ele vai vir. Ele está dizendo aqui que não vai tardar. Ainda um pouco de tempo. Esse pouco de tempo é o tempo de Deus. O tempo é o cronos, que vem da cronologia, que dá uma data em um determinado tempo. É o cronos, do grego, cronos de cronologia, mas o cronos de Deus é o kairos, é o tempo dentro do tempo. Louvado seja o nome do Senhor. O crono é seu, o kairos é de Deus. Ele fala e acontece e faz no dia dele, no tempo dele. Aleluia. 38: mas o meu justo viverá da... Esse versículo aqui é o tema central desse livro. O livro de Hebreus fala de fé. O fato é que agora vai iniciar o capítulo 11, onde está a galeria dos heróis da fé. Porque os judeus vivem da fé, porque a fé ela foi implantada em Abraão. Abraão é o pai do judaísmo, dos judeus, dos hebreus, dos israelitas. Então quando se fala de fé, é com ele mesmo. Fé e guerra é com os israelitas. Desde o começo de Abraão que esses homens brigam. Não tem um ano que esses homens não brigam. Estamos vendo como é que está aí agora Israel. 9 dias de batalha. E é 10 por 1. Morreu 200 palestinos e 20 judeus. É 10 por 1. Nós estamos aqui reunidos terça-feira, falando alguma coisa, eu falei da questão do judaísmo, do judeu, do israelita, que é não perde batalha nenhuma. Teve a guerra de 6 dias, serão vários exércitos, vários países em 6 dias. É um pequeno local, menor do que o Ceará, Israel. Mas em potência de armamento, nem os Estados Unidos vai com Israel. O único equipamento que destrói o míssil no ar, só quem tem é Israel. Antimíssil. Se vocês virem a reportagem, os palestinos jogando míssil assim, jogando míssil. Mais de 2.000 mísseis eles jogaram. Destruía totalmente Israel, aqueles mísseis ali. Totalmente. Mas aí o equipamento aéreo derrubando tudinho.
Claro que falha. Aqui lá caía um, derrubava uma casa, acontecia alguma coisa. Mas se ele não tivesse esse equipamento, pode dizer que Israel estava destruído. Eles pensavam que a Palestina, o seu míssil ia até 120 quilômetros. Só que eles estavam lançando um míssil que estava indo a 200 quilômetros, ultrapassando o limite que eles pensavam. E aí se programaram, se ajeitaram devagarzinho. E Netanyahu, que é o ministro lá, Benjamin Netanyahu, ele falou que não vai parar enquanto não destruir totalmente o Hamas. Totalmente. Então são um povo anti-Abraão, que o que move eles é a fé. É a fé. Qual foi o maior exemplo de prova de fé? Abraão. Qual foi? O único filho que ele tinha. Deus nunca pediu sacrifício humano. E ele aborrecia porque os outros cananeus, que o povo lá, sacrificavam os filhos. Mas ele foi provar a fé de Abraão. Eu quero ver se esse cara posso contar com ele mesmo. Eu quero ver se a nação que vai sair dele vai ser o meu povo. Eu quero fazer o meu povo dele. Promessa de Deus. Abraão! Sim, Senhor. Cá, pega o meu filho, vai lá para os montes, mulheres, sacrifica em mim. O cara tinha esperado um bocado de ano, não tinha filho, sabe? 90 anos teve filho, agora Deus pede. Uma prova de fé muito grande, irmão. O que foi que Abraão fez? Ele não cogitou, não tutiliou. Ele pegou seu filho, um jumentinho, um cutelo e subiu. Quando ele ia sacrificar, Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você teme a mim, ou seja, você tem fé, você acredita em mim. Agora a tua geração, Abraão, a tua descendência, a tua nação, conta aí as areias, os grãos de areia que tem na praia. Não tem como, Senhor. Olha para o céu, conta as estrelas, Abraão. Não tem como, Senhor. Assim será a tua descendência. O povo de Deus. E hoje a igreja, ela faz parte desta aliança de Deus. Nós somos, Paulo diz que nós éramos o jambuzeiro velho enxertado na oliveira. Quem é a oliveira? Israel. Jambuzeiro não dá fruto, mas quando há um enxerto, ele dá fruto. Então a igreja Israel é o povo de Deus. Ninguém destrói a igreja do Senhor, ninguém para a igreja do Senhor, ninguém para Israel, ninguém detém a obra santa. Esse povo é santo, louvado seja o nome do Senhor. Nenhuma arma preparada contra ti prevalecerá. Deus vai destruir. Aleluia. O justo viverá da fé. É da fé, ele vai se alimentar da fé, ele vai viver por fé, ele vai acreditar no sobrenatural, ele vai acreditar no milagre de Deus. É pela fé, pela fé, pela fé. Sabe por quê, irmão? Porque ele diz assim, ó: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se eu recuar, irmão, Deus vai desistir de mim. Se você parar, meu irmão, Deus vai desistir de você. Você tem que viver pela fé. Você tem que acreditar no Deus impossível. Não recue, não retroceda, não volte atrás. Continue a sua vida cristã. Continue os seus passos para o céu. Continue a sua trajetória. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na hora da angústia. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, que voltam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, não abandone a sua fé. Isso é fé, conservar a fé. Quando Paulo estava preso no cárcere, deu terremoto, os portões se abriram, todo mundo saiu. O
carcereiro puxou a espada, queria se matar, porque ele era responsável por aquelas pessoas que estavam ali. Se alguém fugisse, ele era morto. E quando ele ia passar a espada, para dizer ao povo: não faça isso, não faça isso, não faça, não faça. Está todo mundo aqui, ninguém fugiu. Por isso ele ainda treme. O que é que eu faço para me ser crente? Paulo diz: crê, fé, crê no Senhor Jesus Cristo, e vai ser salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. É pela fé, querido. A fé salvou aquele homem de morrer, e ainda eterna ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É a fé. Porque ele disse: se nós, porém, retroceder, voltar atrás, para a perdição. Esse texto que eu queria ler com você, já que eu terminei esse versículo, vamos para 2 Pedro 2 e 20. 2 Pedro 2 e 20, para finalizar. 2 Pedro 2 e 20. Olha aqui a situação daqueles que retrocedem, daqueles que voltam atrás, daqueles que ficam em casa sem nenhuma temor, ficam só por ficar, não quer vir para a igreja. Eu ia falar sobre isso, mas não deu tempo. Mas aqueles que retrocedem, aqueles que voltam, aqueles que desistem, vamos dizer aqui os 300 de Gideão que foram à frente, e aquela multidão que voltou, retrocedeu, não foi para frente. Olha o que é que o texto diz, versículo 20. Se depois de ter escapado da corrupção do mundo, como é que eu escapo da corrupção do mundo? Aceitando Jesus como Salvador. Ele está dizendo: depois que você escapou da corrupção do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidas nelas e vencidas. O mundo lhe venceu. Você não conseguiu. A sua fé foi pouca. Você não conseguiu. O mundo lhe venceu. Ele está dizendo: tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Pior do que o primeiro. A situação do desviado, irmãos, querida igreja, nós temos que nos preocupar com os nossos irmãos desviados, aqueles que saíram da casa do Senhor. Eu nem digo aqueles que foram para outros ministérios, eu digo aqueles que se afastaram e foram para o mundo, se desviaram para o mundão. É uma situação difícil dele. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem, limpa o coração, limpa a mente, limpa a alma, e aí ele entra no pecado, o Espírito Santo sai. Aí o demônio vem e entra nele e traz mais 7. Olha a situação desse homem. Pior ainda, olha o que ele vai dizer aqui, ó. O estado pior do que o primeiro. 21. Melhor lhe fora não terem conhecido o caminho da justiça. Melhor seria se você não tivesse aceitado a Jesus. Ele está dizendo aqui: do que, conhecendo, desviou-se do santo mandamento que Deus lhe fora dado. Ao versículo 22. Deste modo sobreveio o que diz este provérbio verdadeiro. Que provérbio é? Diz assim, ó: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Olha aí a situação, meu irmão. O cara estava bem limpinho, com o Espírito Santo, lapidado, fez discipulado, foi para o encontro com Deus, estava indo bem na igreja, estava sendo acompanhado, estava orando, o Senhor Deus abençoando, e aí ele foi devagarzinho se afastando. Não veio para o curso de doutrina essa semana, na outra semana não veio para a Santa Ceia, na outra um probleminha teve que ir para o shopping, para outro foi resolver um probleminha ali, não deu tempo, na hora do culto, passou o dia em casa, mas na hora do culto apareceu um probleminha para ele resolver, eu tive que ir na hora do culto. Ele foi o quê? Devagarzinho, devagarzinho. A Bíblia diz que Satanás, ele tem sapatinho de lã. Ele chega e você não percebe. E aí, sorrateiramente, ele vai, ó, dando laço. Mas o salmista diz que o laço do passarinheiro quebrou e Deus nos salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás armou um laço para você, mas o Senhor veio e quebrou, e você foi liberto, e você foi livre para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo.
Perseveremos, querido. Não permita voltar-se novamente para a lama. Não permita voltar-se novamente para o próprio vômito. Permaneça lavado, permaneça limpo, permaneça na presença do Senhor. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Pode vir doença para todo lado, pode vir o que vier. Vamos ficar de pé, vamos para o culto, vamos pegar, vamos buscar o Senhor, porque Ele está vindo buscar a sua igreja. Firme e lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Já pensou, irmão? No dia do arrebatamento, é o dia do... Você faltou. Você perdeu o céu. Deveria estar... Portanto, meus amados, que Deus nos abençoe e que nós possamos estar aí na presença do Senhor. Eu deixo esse texto, essa narrativa bíblica aqui. Narrativa é isso. Vamos discorrendo e Deus vai falando dentro daquele texto. Faça isso que você vai aprender mais e mais a palavra do Senhor Jesus Cristo.